Bom, é fácil falar do Álvaro, né? Porque o Álvaro é um irmão, é um amigo. Mas eu estava comentando ontem nós fizemos um Viver Fraternidade, que é um canal do YouTube na Fraternidade, e nós estávamos falando sobre isso. Mas o Álvaro, ele é um estudioso, né, do Antigo Testamento, que busca esse conhecimento mais aprofundado, teve experiências fora do Brasil, no Israel, aprofundando e buscando o Antigo Testamento e buscando aliar isso com a doutrina espírita, caminhando junto com o Evangelho, né, de Jesus. É muito bacana, né, e muito meio inovador também. Não se vê muito, né? Acho que o Elahá faz um pouco desse trabalho, né? E ele, filho de pais, né, judeus, enfim, a família, a cultura, isso traz para nós um conhecimento, uma vivência, uma experiência, né, dessa cultura e dessa crença milenar que antecede ao cristianismo e que é uma base, né, uma continuidade, tudo é uma continuidade. E é uma honra tê-lo, mas muito mais do que isso, ele é um amigo, né, uma pessoa muito simples. A simplicidade do nosso Álvaro, né, é que nos chama atenção, é que nos cativa, né? Porque o próprio Evangelho fala que antes de sermos engenheiros, arquitetos, espíritos católicos, judeus, a nossa maior missão, e a número 1, antes de termos esses títulos, é sermos irmãos. E encontrar essa fraternidade nesse coração amigo nos deixa mais fortalecidos, mais felizes. Então esse é o nosso querido Álvaro. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia a todos. Agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo em todos esses estados, em todos os internautas, a vocês, a caridade de vocês virem aqui nos ouvir, porque sendo tão imperfeito e recebendo elogios tão graciosos, eu tenho certeza que não é por falta de caridade. E o tema de hoje, as 10 pragas do Egito, é um tema um tanto quanto difícil. É um tema que, mais uma vez, se alguém boiar no assunto, o seu assento é flutuante. Tenha paciência. Em algum outro momento, a gente retoma a linha de raciocínio. Então eu vou tentar ir com bastante calma. Se alguém se perder, pode levantar a mão, pedir para explicar de novo. E vamos tentar realizar essa tarefa. As 10 pragas do Egito se encontram descritas no livro de Êxodos. Êxodo é o segundo livro do Pentateuco de Moisés. Nós, há algum tempo atrás, nos predispomos a colocar todo o livro de Êxodo, se Deus nos permitir em vida, senão eu aguardo por algum médium, para que eu consiga terminar essa tarefa, colocar todo o livro de Êxodos à luz da doutrina espírita. E é uma tarefa um tanto quanto desafiadora. Já foram feitas algumas palestras, uma delas no Centro Espírita Amizade, aqui em Campo Grande, o ano passado, onde eu contei a história de Moisés, do seu nascimento até o momento do qual nós embarcamos nessa jornada. Nós também já realizamos, inclusive essa semana passada, aqui em Campo Grande, uma palestra sobre a escravidão no Egito. E a escravidão no Egito, em síntese, nos ficou esclarecida como sendo, na realidade, não a escravidão propriamente dita do povo judeu. O livro de Êxodos e todos os livros bíblicos, eles nos trazem ensinamentos que contêm, sem dúvida, pontos históricos importantes, mas de que nos serviria se não fosse
possível assim colocarmos, sintetizarmos todos esses conhecimentos no nosso dia a dia, na propulsão de nossos espíritos nos dias de hoje. Então nós compreendemos a escravidão como sendo a escravidão do espírito, a escravidão dos vícios materiais, a escravidão que as paixões nos proporcionam no simbolismo de trabalharmos como escravos, colocando blocos a blocos na construção de obras faraônicas dentro de nosso próprio espírito. O hábito, nos diz Emmanuel, que nos gera, quando assim, alavancados pelas paixões humanas descontroladas, nos trazem vícios. Mas, como nos libertamos desses vícios? Nós sabemos assim muito superficialmente que sempre existe a possibilidade de se libertar através da vontade. A maior potencialidade da alma, a vontade. Mas, aqueles que ainda são rebeldes de espírito e talvez se encontrem aqui por rebeldia de seus espíritos, nós iremos compreender uma outra potencialidade da alma, que é a dor. E essa passagem, as 10 pragas do Egito, nós procuramos sintetizar e compreender a partir de uma outra obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, que será narrada daqui a algum tempo. Outros símbolos importantes é o Egito. Porque quando nós abrimos o capítulo 4 do livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que dentre as raças adâmicas, dentre os povos exilados de Capela, os egípcios são aqueles que possuem os menores débitos para com as leis divinas. E os maiores, naqueles tempos, os egípcios antigos, eram os maiores cooperadores da obra do bem e do amor. E quando nós abrimos o livro de Êxodos, nós nos deparamos com a narrativa de Moisés dizendo que o Egito era, assim, da humanidade o local onde se encontrava no pior nível moral possível. Dos 50 níveis de impureza que descreve a Cabalá, o Egito estaria no nível mais baixo, no 50º. E assim, seria isso uma antítese, Moisés e Emmanuel? Obviamente não, pois ambos foram coordenados diretamente pelo Cristo em suas obras. Então nós compreenderemos o Egito como o simbolismo de todas as paixões materiais. Todas as vezes que nós falamos do povo egípcio, aqueles cooperadores das paixões humanas, materiais que nos aprisionam, dos vícios. Todas as vezes que nós falarmos Israel, povo judeu, a consciência, a vontade inata do homem progredir em direção ao Pai Celestial. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que nós narramos que o povo judeu foi escravo no Egito por 400 anos. E será que esse é só um número? 400, 10 vezes 40, 40 é o número de dias, por exemplo, que Jesus permaneceu no deserto. Que o povo judeu, 40 anos, permaneceu no deserto. 40 anos, 40 dias, 40 noites, choveu no dilúvio de Noé. 40 semanas, permanecemos no ventre materno. 40 é o símbolo descrito do preparo, de quando nós nos encontramos prontos para embarcar em uma prova, em uma expiação, em uma missão. Seja lá qual o nível se encontre o espírito. Permanecemos 40 semanas para então enfrentarmos o desafio da encarnação. No ventre materno, 40 semanas. 40 dias, 40 noites de chuva por Noé para a purificação do planeta. E assim esse simbolismo se repete por todo o Velho, por todo o Novo Testamento, e o próprio Kardec traz isso na Revista Espírita. Então, 10 vezes 40. Para encontrarmos uma expiação, para encontrarmos dor,
significa que 40 anos de escravidão seriam suficientes para despertar as potencialidades da alma, para que os espíritos presentes na dor, nos vícios, pudessem partir para uma nova jornada. 10 vezes 40, 10 vezes rebelde. 2 vezes 40 já seria rebeldia em dobro. Então, por essa razão, Emmanuel, quando se refere ao povo judeu, diz que Jesus assim dizia, seus rebeldes tutelados. Mas nós falamos aqui de um processo que se dá com todo o povo egípcio, e com todo o povo judeu. Esse processo, ele abarca, ele engloba macrocosmicamente uma multidão ou algumas multidões. Então nós veremos que os processos dos quais as leis divinas interagem macrocosmicamente são os mesmos processos que se dão para os nossos espíritos. Esse conceito platônico é trazido por Kardec na pergunta 626 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona: só por Jesus foram reveladas as leis divinas, leis de Deus, e naturais que manifestam-se na natureza. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição, os homens o tiveram? E os Espíritos nos respondem: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte. Desde os séculos mais longínquos, todos que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Kardec responde às leis naturais e às leis divinas com a mesma resposta. Significa que elas se misturam e elas se manifestam em todos os lugares, sem que nós possamos exatamente diferenciar, separar, segregar esses processos, senão por filosofia. Os Espíritos ainda nos dizem, estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Quando nós olhamos a sabedoria chinesa, o I Ching, da onde retiram toda a moralidade a partir da observação da natureza, nós compreendemos que são as leis divinas sendo interpretadas a partir de fatos cotidianos. Então, o que nós queremos dizer? Que sim, essas leis regem o cosmos, regem o globo terrestre, regem o nosso país, regem o nosso centro espírita, mas igualmente regem os nossos espíritos. A partir de observarmos essas leis, por uma manifestação global, em um período histórico, nós entenderemos o funcionamento dentro de nossos espíritos. Até aqui, tranquilo? Ainda estamos no meio da introdução. Então, qual é o livro que vai nos trazer as mesmas leis aplicadas com 1000 anos de diferença e pela psicografia de Chico Xavier, por uma das histórias do senador Públio Lentulus, Emmanuel, uma de suas encarnações, o livro há 2000 anos. Se nós tratamos de leis divinas, todos aqueles fatos que se encontram no Velho Testamento devem estar presentes nas obras de Kardec, nas obras de Chico, nas obras subsidiárias. E nós encontraremos nesse livro, eu sempre pergunto a vocês, quem já, sim, faz assim, não, faz assim, mas hoje a palestra é mais difícil. Então eu vou adicionar um grau de dificuldade, talvez. Quem já leu o livro, faz assim, por favor. Quem não leu? Quem lembra da história, assim, mais ou menos assim. Então, talvez será necessário aos que não leram, ler o livro para compreender com mais profundidade. Aos que já leram, reler o livro. E assim, então, iniciamos o livro de Êxodos.
nós encontramos o que é chamado de narrativa cíclica dentro dos textos bíblicos. Primeiramente, se faz um resumo em uma pequena parábola, em um pequeno acontecimento narrado. Nesse resumo, nós encontramos, de uma maneira mais generalizada, todo o processo que será descrito detalhadamente. Nos textos do Novo Testamento, igualmente se fazem, mas no Velho Testamento é quase regra. Arão e Moisés, que já viam o povo judeu escravo por mais de 400 anos no Egito, decidiram então que era chegado o momento de que o povo judeu pudesse ser liberto, de que aqueles espíritos pudessem se libertar das paixões humanas, dos vícios que escravizam o homem. E assim, eles almejavam levar o povo judeu para o deserto, a solidão introspectiva narrada por Joana de Ângeles. Moisés e Arão vão até o faraó, o maior representante da materialidade naqueles dias, e dizem: liberte o povo judeu, pois o Deus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, assim o pede. Mas, como o faraó acreditaria? Arão pega o seu cajado e lança ao chão. O cajado de Arão se torna uma serpente. Os magos do faraó lançam seus cajados e eles também se tornam serpentes. E ele diz: os meus magos também fazem assim. Serpente. Quando recorremos ao livro de Gênesis, que se encontra antes do livro de Êxodos, nós nos lembramos que é o simbolismo de Adão e Eva para a transgressão para com as leis divinas. Então, é lançado, através das transgressões, é executada no espírito as potencialidades que irão despertar o espírito. Nós temos o livre-arbítrio e podemos transgredir as leis divinas sempre que nos faça vontade. Mas nós igualmente nos encontramos dentro das leis da providência divina, da lei do progresso, da lei de causa e efeito. E assim, por todas as vezes que cometemos transgressões, nós encontraremos mecanismos que nos retornem a Deus. Mas a cobra, a serpente que se fizera do cajado de Arão, comera, engolira aquelas 10 cobras. E essa é uma representação simbólica, como nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que o povo judeu descreve com simbolismos e em labirintos, que somente os grandes estudiosos, sábios, discípulos daqueles maiores sábios do povo de Israel poderiam compreender. No livro Há 2000 anos, qual é a nossa referência? Emmanuel, ou melhor, o senador Públio Lentulus, logo no princípio do livro, na página 23, 24, é narrado que ele se encontrava no jardim de sua casa, caminhando, vai até a biblioteca, ao lado dele, Flamínio Severus, o seu melhor amigo. Ele se encontrava contando sobre um sonho. E o senador diz a Flamínio: eu obtive um sonho onde eu era a encarnação do meu bisavô. E o meu bisavô, eu, cometi inúmeras transgressões e fora inclusive executado pelo Império Romano. Ele diz que ele se lembrava de haver sangue em suas mãos, mas aquilo não fazia sentido, pois os romanos não eram reencarnacionistas. E ele então dizia que espíritos vestidos em péplos de luz, espíritos de luz, chegavam a ele e diziam que ele encarnaria para, dessa vez, reparar e expiar todas as faltas que ele havia cometido. Mas aquilo não fazia sentido. Mas, mesmo quando não obtendo a vontade de ouvir a nossa consciência, ela se manifesta e nos traz as leis divinas claras. Dessa forma, esse será o nosso roteiro. Moisés, Arão, a todos os instantes simbolizando a consciência humana, buscando trazer-nos de volta à realidade. Mas o que simbolizou
os próprios magos do faraó transformarem seus cajados iguais àqueles que representam a consciência. Isso simboliza a terceirização da culpa, isso simboliza a nossa autopiedade, o nosso amor verdadeiro, as paixões. E nós, quando somos acusados por nossa própria consciência de estarmos caminhando talvez não pelos melhores caminhos, terceirizamos e dizemos, fechamos os nossos olhos. A cobra de Arão comeu todas as outras, lei do progresso, providência divina, ação e reação. Primeira praga do Egito, Dan, sangue. Toda a água do Egito se torna sangue. O rio Nilo se transformou em sangue. As águas dos jarros se transformaram em sangue. E durante 7 dias não se podia beber água. Mas, esclarecidos, sabendo que a água é um recurso básico para a manutenção da vida e que não se sobrevive em 7 dias sem água, deveria haver algo a ser feito. E o Midrash nos diz que o faraó mandou perfurar poços ao redor do Nilo, e apenas aquelas águas não se tornaram sangue. O que nos significa isso no nosso dia a dia? Significa que o primeiro momento do qual nós nos encontramos entregues a vícios, a paixões, e não estamos dispostos a nos libertá-los deles pela vontade, nós então temos que mudar a nossa rota, os nossos hábitos diários. As consequências do vício fazem com que mudemos os nossos hábitos diários. Por exemplo, todas as vezes que venho a Campo Grande, sou recebido por seu Carlos. Hoje, no final da palestra, ele briga comigo e fala que a minha palestra foi péssima, e eu fico com raiva, e não acredito, e acho que eu estou certo. Eu mudo a minha rota. Eu simplesmente, quando vejo o seu Carlos, porque sou orgulhoso, desvio dele. Mas, no livro Há 2000 anos, nós encontramos a primeira praga, assim dizendo, Macá, na vida do senador Públio Lentulus. Qual? O senador Públio Lentulus, sabendo de todo o roteiro pelo qual deveria guiar-se, ele vê sua filha, Flavinha, adoentada por uma doença na pele. E ele, então, junto com toda a sua família, ao invés de assumir a culpa, ao invés de compreender que faz parte do mecanismo do qual sua consciência havia apontado, ele muda de Roma para a terra de Israel. Eles mudam o seu lar, pois ele diz que a culpa daquela doença eram dos escravos fétidos que vinham de toda ao redor do mundo para Roma, e não assume. E assim seria pelo povo egípcio. Eles mudariam sua rota, mas não libertariam o povo judeu. A praga termina e o faraó não liberta o povo judeu. Mas seria muita severidade dizer que apenas podemos aprender pela dor. Então, toda praga, ela vai nos trazer algo, o antídoto para essa deficiência. E aqui nos dizem os grandes sábios da Torá que o sangue, a água é fria, o sangue é quente. E nós entramos nesses vícios, porque nós perdemos calor nas atividades das quais servimos a Deus. Para não cairmos nesse erro, devemos aquecer os nossos corações para servir a Deus, com entusiasmo. E eu me lembro uma vez, eu muito gostaria de ter participado de um trabalho espírita dentro da casa espírita. E quando fui chamado, muito feliz, sentei-me, e um espírito vem até a mim, se apresenta, diz que seria o meu mentor naquele trabalho. E ele, a primeira frase: espero que você venha por todas as vezes, com o mesmo entusiasmo que você vem na primeira. Eu já não estou mais no trabalho. Então, caminhamos para a segunda praga do Egito. Hans, Sfardea,
As rãs infestaram o Egito, saíram de dentro do rio Nilo, quando Moisés e Arão pedem ao faraó que libertem o povo judeu do Egito. Mas ele diz que não libertaria. O Egito seria cometido por outra praga, as rãs. Mas existe uma diferença das rãs e do sangue. Pois, se no princípio bastava que mudássemos a nossa rota, as rãs, é dito pelo texto que elas se encontravam nos quartos, nas panelas, na sala, na geladeira que não tinha naquele tempo, em todos os lugares. Se antes bastava mudar a sua rota, agora, mesmo que elas não estivessem em contato, elas coachavam e faziam com que essas imperfeições sejam mais ameaçadoras ao nosso espírito pela dor. Quando nós observamos na antiguidade como era tomada uma cidade, o primeiro dos atos, poluir os rios. O segundo dos atos, faziam um círculo em volta da cidade e tocavam as fanfarras para que se amedrontassem aqueles que estavam dentro das muralhas. E, no livro Há 2000 anos, o que acontece? A família do senador Públio Lentulus havia desembarcado na terra de Israel. Eles andavam em caminho a Jerusalém, onde seriam recebidos por Pôncio Pilatos. Mas, naquele caminho, um jovem ou outra pessoa, mas a culpa fora atribuída a ele. Um jovem de nome Saul de Joras, pega uma pedra e arremessa essa pedra no sentido do rosto do senador Públio Lentulus. Ele, muito provavelmente, vivia ou ouvia as ideias dos zelotes. Os zelotes que almejavam, assim, derrubar o Império Romano através da força. Inspirado nos macabeus que assim realizaram anos antes na terra de Israel contra os gregos. Dessa forma, quando ele arremessa a pedra não acerta o rosto do senador, mas acerta o rosto de sua esposa, Lívia. O senador Públio Lentulus, ele manda com que os guardas centuriões, a guarda romana, prendesse Saul de Joras e começassem a espancá-lo. Lívia intervém por ele. Mas o senador, acometido pela raiva, pelo orgulho, diz que daria o pior de todos os castigos que poderia receber um homem naqueles dias. As galeras. A morte lenta, remando incessantemente como escravo, sem um único segundo de descanso. Ele então é recebido pelo pai de Saul de Joras, André de Joras, e ele diz: senador, eu também sou pai, por favor, liberte o meu filho, eu peço a você. Mas naquela noite da qual Saul estivera encarcerado, um grupo de contrabandistas de escravos prendera Saul, e ele seria vendido por esse grupo de contrabandistas em Roma. O senador olhou e assim sabia que ele já não se encontrava mais lá, pensando que mais dia ou menos dia ele chegaria liberto à casa do seu pai, André, que lhe pedia. Mas ele, um senador romano, orgulhoso, vaidoso, arrogante, como poderia ele, nas próprias palavras, como poderia ele se rebaixar a um pedido de um judeu? E ele diz que não libertaria. E essa é a praga que irá acontecer com o senador Públio Lentulus. A sua arrogância, o seu egoísmo, a sua petulância irá acompanhá-lo por esse processo de dor que se forma nesse momento. Se nós dissemos que é necessário calor para com as atividades das quais servimos a Deus, agora é necessário que não se haja tanto calor. E assim como o sapo, esfrie-se o sangue para com as paixões humanas. Pois a mesma potencialidade que se aplica quando servindo a Deus. Se não obtivermos o cuidado, nós nos tornamos, por exemplo, fundamentalistas. Nós nos tornamos vaidosos e arrogantes, como o senador Públio Lentulus naqueles dias. Terceira praga do Egito. Moisés e Arão vão até o faraó e pedem: liberte o povo judeu. E o faraó diz que não libertaria. Quinim, piolhos.
da terra do Egito se transformou toda em piolhos. E o que representam os piolhos? Se antes nós iríamos sentar nessa cadeira e havia um sapo, sentávamos lá do lado. Ele coachava, mas não estava em contato. Mas os piolhos, esses sim, permanecem em contato constante com o homem, roendo incessantemente. O Wagner está aqui e sabe qual é o resultado de uma praga de piolhos desmedida em Madagascar, o resultado que traz para com as crianças. E incessantemente ela corrói e corrói. E o que devemos aprender dos piolhos? Devemos aprender a ser tão pequeninos quanto eles e servir em todos os lugares. Mas no livro Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus chegara a Jerusalém e fora recebido por Pôncio Pilatos. Eles se encontravam após um banquete, um grande jantar, caminhando pelo jardim da casa de Pôncio Pilatos, quando Pôncio Pilatos vê em Lívia uma linda mulher, assim como a minha, que também se chama Lívia, uma linda mulher, e ele então realiza suas investidas contra a Lívia. Ele, sem que o senador visse, inicia a tentativa de sedução para com a mulher dele. O senador não vê, mas havia um outro personagem, Fúvia. E Fúvia, vendo aquilo e havendo muitos ciúmes, muita inveja da família do senador, da própria Lívia, ela então conta ao senador Públio Lentulus. E ele é recebido pelo ciúme incessante. E o ciúme, Joana de Ângeles, vai nos dizer que, causado pelo ego atormentado, leva a vítima à loucura, pois é uma praga incessante na vida daquele que o tem. Então, o senador Públio Lentulus viveria mais essas dificuldades. E ele não se libertaria de seus vícios, de suas paixões, assim como não permitiu o faraó. Quarta praga do Egito, Arov, animais selvagens. Mais uma vez é pedido ao faraó que fossem libertados o povo judeu. Mas eles não foram libertados. Então, infesta-se o Egito antigo por animais que devoravam os lares, o palácio do faraó, as ruas e em todos os lugares que assim houvessem. Menos Goshen, aonde os judeus moravam. E é interessante que as 3 primeiras pragas do Egito foram lançadas por Aaron, irmão de Moisés, e não por Moisés. E por quê? É um simbolismo do respeito aos antepassados, do respeito a tudo aquilo que nos traz a situação de hoje. Pois Moisés, ele foi colocado no rio Nilo. Depois foi criado na terra do Egito como adotado pela filha do faraó, pela princesa do Egito. E ele então disse que aquelas pragas que saíam do rio e que saíam da terra, ele não poderia lançar. E ele pediu a Aaron que assim fosse feito. Um simbolismo, mais uma vez. E nessa quarta praga, os animais invadiram todos os lugares do Egito. E o faraó, dessa vez, ele diz: olha, eu não dou a liberdade a vocês, mas eu permito a vocês que façam os sacrifícios dos animais que vocês querem realizar no deserto, na própria terra do Egito. E Moisés diz não. Ou saímos livres, ou não saímos. E o que significa negar, realizar sacrifícios aos animais na terra do Egito. A terra do Egito, a terra dos vícios, das paixões. Sacrificar animais, um simbolismo de sacrificar a animalidade, da onde nascem, a partir de necessidades naturais, dos quais perdemos o controle, as paixões humanas. E Moisés diz, não, é impossível. Os egípcios nos matariam. É impossível permanecer dentro de um vício e tentar apenas deixar esse vício de lado para que não seja visto ou para que não sejamos tentados. É impossível. É isso que essa praga quer nos dizer. Que quando nós queremos a liberdade do Egito, devemos sair de tudo aquilo que nos liga ao vício. Sacrificar
libertar-nos das paixões verdadeiramente. No livro Há 2000 anos, os animais invadiram todos os locais, levando terror. Flavinha, em uma das passagens mais belas narrada, havia sido curada por Jesus. Mas eles estavam prontos a se libertar, a retornar a Roma, quando Semele, uma de suas escravas, uma das servas da casa do senador Públio Lentulus, ela, então, vende a André de Dioras, aquele que no começo o senador não havia perdoado, vende o filho do senador e ele é sequestrado. O terror, as feras invadem a própria casa do senador, onde naqueles dias havia a ele aparente paz. E então, eles já não poderiam mais deixar a terra de Israel. Dessa forma, quinta praga do Egito. Dever, pestes. As pestes avançam sobre o Egito, mais uma vez, por não ter sido liberto, o povo judeu, avançam sobre o Egito e matam todos os animais, os jumentos, os camelos, os cavalos, todos os animais. Mas alguém aqui, os mais antigos, assistiram o filme de Moisés? Onde tem aquela cena onde Moisés corre dos egípcios e o mar vermelho é aberto e os egípcios se encontravam com animais, com cavalos? Como é que eles se encontravam com cavalos? E é narrado no texto de Êxodos, se eles haviam sido mortos, todos os animais do Egito. E aqui nos diz que nem todos os egípcios eram maus. Nem todos aqueles que se encontram nos vícios são maus. Mas aqueles que temiam a Deus, tinham medo das consequências do mal, eles não realizavam a maldade, mas também se abstinham do bem. Por isso viviam no Egito. E esses que tinham medo, recolheram os animais quando foi anunciada a praga por Moisés. Colocaram dentro de suas casas. E os animais que viviam dentro das casas não foram mortos. O que significa isso para nós? Pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma posição futura? É suficiente não fazer o mal? Não vou fazer o bem. E assim eu vou alcançar uma posição de paz com a minha consciência no pós-túmulo? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá a todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. E conta-nos Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, capítulo 7, que o codificador, Kardec, ele encontrava-se em sua casa, fora dormir, e ninguém menos do que Martinho Lutero, em desdobramento, recolhe a ele e diz que estaria realizando uma pesquisa sobre a vida feliz, nos mundos mais felizes, mas que para entender, ele seria levado às zonas mais trevosas do planeta Terra. Eles então juntos vão, passeiam pelo mais profundo local do umbral, onde existe o maior sofrimento, e Kardec, o codificador, questiona Martinho Lutero. Mas qual é o feito desses espíritos? São aqueles que crucificaram Jesus? Ele diz, não, aqueles eram ignorantes, não tinham conhecimento das leis divinas, e hoje já se encontram em esferas superiores. Seriam esses então, Átila, Calígula, os grandes déspotas da humanidade? Não. Esses não possuíam conhecimento das leis divinas. Já se encontram hoje, igualmente, em esferas superiores. Mas quem são esses? Esses são aqueles que, conhecendo a lei divina, se abstêm de fazer o bem quando encarnados. Para esses, sim, a encarnação é dificultosa. Ele acorda e escreve a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Mas, no livro Há 2000 anos, Ana, que costumava ouvir as pregações, Ana era uma serva de dentro da casa do senador Públio Lentulus, mas ela costumava ouvir as pregações de Jesus, as pregações do Cristo, e ela falava do Cristo
para Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus. Ela então, certo dia, Lívia, estando com seu coração em pedaços, convida ela para ouvir o próprio Cristo. Lívia é levada com vestes de uma plebeia judia e ela ouve o Sermão do Monte. Retorna para sua casa e quando retorna, o senador Públio Lentulus se depara com ela naqueles trajes e questiona ela o que estaria ela fazendo. Ele sente o ciúme, será que ela estaria na casa do senador de Pôncio Pilatos, que tinha uma casa não tão distante de veraneio? Será que ela estava, o que será que ela estaria fazendo? E ele, que se abstinha de fazer o bem, também impedira a Lívia de realizar. E aí inicia quase o final de uma família. Quase o final de uma família. Pois esse ciúme e as repreensões contra a Lívia seriam grandes pragas na vida familiar e na vida do senador Públio Lentulus. Sexta praga do Egito, dermatose. Mais uma vez, Arão e Moisés vão até o faraó, pedem que liberte-se, assim como todas as situações da vida, todas as vicissitudes, pediam ao senador Públio Lentulus: liberte-se de seu orgulho, liberte-se de sua vaidade, liberte-se de suas paixões humanas. E o faraó não liberta. Dessa forma, são lançadas das cinzas das fornalhas, e essas cinzas, elas transformam-se em dermatoses, furúnculos por toda a pele de todos os egípcios, com exceção dos judeus, mais uma vez. E o que simboliza essas inflamações na pele? Toda inflamação é algo que possui determinado tamanho e infla-se. O orgulho, mais uma vez, o orgulho trazendo as consequências. Mas o sofrimento ainda era pequeno. O próprio senador Públio Lentulus, que nessa passagem iria se deparar com aqueles dias em que estaria Jesus próximo à crucificação, no Seder de Pêssar, na noite de Páscoa, na famosa última ceia, e ele seria condenado pelo povo, pelos romanos, à morte. E alguém necessitava realizar algo contra aquela crucificação injusta. Então Ana, a serva do senador Públio Lentulus, que se encontrava igualmente em Jerusalém, junto a Simeão, vão até o palácio onde Lívia se encontrava e pedem a ela: você conhece Jesus de Nazaré, interceda por ele. E ela diz: mas o meu marido nem comigo conversa. De que forma poderia eu realizar alguma intercessão contra esse destino fatal? E ela pensa em Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o segundo maior homem de poder aos olhos dos homens naquele dia na terra de Israel. Ela vai até o palácio do prefeito de Jerusalém, assim como se encontra a inscrição arqueológica, prefeito de Jerusalém. Ela vai até ele e diz que libertasse. Mas o senador Pôncio Pilatos, senador ele não era, mas Pôncio Pilatos, ele que tinha realizado suas investidas e não alcançara o que queria, levar a Lívia para um quarto de seu palácio onde ele realizava suas orgias. Fúvia, aquela que envenenou o relacionamento lá atrás, vira chamar o senador Públio Lentulus para que ele visse como era a verdade de que Lívia havia enganado o senador Públio Lentulus por todos os anos de sua vida. Mas o livro deixa claro que ela não. Obviamente, como sendo uma missionária, no início do livro, péplos, espíritos luminosos envoltos em péplos de luz. Lívia era uma dessas missionárias que encarnara junto ao senador Públio Lentulus para alavancar, para através do exemplo fazer com que sua consciência fosse tocada, para que ele se libertasse do seu Egito pessoal. E então ele
que viveu 25 anos sem dar uma palavra com Lívia, o senador Públio Lentulus, que dedicou o poema Alma Gêmea da sua alma, dizendo em simbolismo, mais uma vez, que Lívia era o espírito comprometido com ele e ele com ela, para com a felicidade, para com o trabalho no bem. Ele permaneceria 25 anos sem dar uma sequer palavra, vivendo no mesmo lar, vivendo uma vida ao lado daquele que ele mesmo chamou de alma gêmea. Dessa forma, ainda não tão dolorosa para despertar a consciência daqueles orgulhosos, no caso o senador, no caso a representação do Egito. Moisés e Arão vão mais uma vez até o faraó e dizem: se você não libertar o povo judeu, agora será caída uma praga, o granizo. O granizo caíra por todo o Egito como nunca havia acontecido antes. E destruíra todas as plantações, todas as folhas das árvores. E naqueles dias, para uma civilização que vivia em função do rio Nilo encher e ali realizarem seus cultivos, era o verdadeiro caos. Mas, dessa vez, o faraó diz: eu vou libertar o povo judeu. Eu vou libertar, eu não aguento mais. Mas quando ele sai para caminhar, ele vê que o granizo não havia matado o trigo e a cevada que brotavam, que quando cair o granizo estava debaixo da terra. E ele diz: não liberto o povo judeu. E o que significa o granizo? O granizo é a água congelada. A água flui. Quando ela encontra uma dificuldade, ela desvia, mas ela continua o seu percurso. Realiza o seu trabalho incessantemente, mesmo que não podemos enxergar. E assim representa então a bondade. A bondade, mais uma vez, congelada. Mas um grande comentarista, num sentido espiritual e simbólico, nos diz que havia fogo dentro do granizo do Egito. E por que ele nos diz assim? Ele nos diz isso porque nós possuímos diferentes potencialidades emocionais, sentimentais, dentro de nossos espíritos. E às vezes, como por exemplo a bondade, nós obtemos a severidade. E ela é uma potencialidade importante para a evolução dos espíritos. Mas, como poderia haver água e fogo? Bondade e severidade unidas no mesmo local. Isso seria impossível. Apenas mediante a presença divina, conseguimos equalizar todos os nossos sentimentos, mesmo aqueles sentimentos mais difíceis, para que eles sirvam a Deus. Essa é a proposta dos grandes sábios da Torá. Mas, o senador Públio Lentulus estava em seu lar, quando ele recebera a notícia de que o seu amigo, aquele que administrara os seus bens, quando ele estivera fora de Roma, ele estava para desencarnar. Ele decide então pegar a sua família, já haviam tantos anos, que talvez seu filho nem estivesse vivo, seu filho Marcos, que nunca havia sido encontrado, talvez ele nem estivesse vivo. Eles então vão a Roma para que ele pudesse ter a última conversa com Flamínio Severus. E quando ele chega em Roma, Flamínio diz: eu me recordo do seu sonho. E aquele sonho, hoje eu compreendo que era real, que é a verdade do Espírito. Mas ele não ainda estava convencido, nem pela sua consciência, nem pelas suas dores. A filha Flavinha, que havia sido curada por Jesus, casara-se com um dos filhos de Flamínio Severus, Plínio Severus. Plínio se entregara aos jogos, às festas, à libertinagem, a todos os tipos de equívocos. O senador Públio Lentulus via em sua própria família Shaul de Joras, aquele que havia sido vendido como escravo, que ele imaginava que teria fugido, fora vendido para o próprio Flamínio Severus, seu amigo. E ele reconhecera o senador, reconhecera a família do senador Públio Lentulus. Mas, apesar de ter reconhecido,
eles não o reconheceram. Ele já era liberto, um homem de muitas posses, havia se tornado um grande comerciante, e ele almejava sua vingança. Mas ele se apaixona por por Flavinha igualmente, e ele inicia os seus planos maquiavélicos para destruir a família do senador. E assim, ele não se liberta com todas as dores. 8ª praga do Egito, gafanhotos. Os gafanhotos alastraram-se pelo Egito e, dessa vez, o faraó diz: eu cometi um erro. Moisés, por favor, retire as pragas do Egito, eu vou libertar o povo judeu. O senador também faz a mesma coisa nessa passagem, nessa 8ª praga que se dá na vida dele. Mas é dito que todo o Egito se tornou negro nos chãos, nas paredes, pela quantidade dos gafanhotos que ali viviam. E eles comiam todo o restante dos mantimentos ou da paz que havia no Egito. Pois eles adentraram, comeram os brotos do centeio, da cevada, eles comeram os alimentos que estavam guardados nos armazéns e não havia nenhuma comida. Por esse motivo, o faraó diz: agora eu cometi um erro. E no livro Há 2000 anos, o que acontece? No livro Há 2000 anos, acontece que o senador Públio Lentulus vê Calpurnia, esposa de Flamínio Severus, no leito de morte, e ele vai até ela. E ela lhe diz: senador, quando você no passado havia me questionado sobre a fidelidade de Lívia, eu te disse que ela era uma mulher que não estava mais de acordo com os costumes romanos. Ela conhecera a verdade do Cristo. Mas eu vejo que ela permaneceu ao meu lado por meses incessantes e ao cuidado de todos os necessitados. Mesmo distante aos seus olhos, Lívia jamais seria capaz de cometer uma transgressão contra você. Perdoe Lívia. E morre. Ela desencarna naquele momento. O senador então diz: meu Deus, que injustiça eu cometi, como disse o faraó. Eu entendo agora que eu me equivoquei. Eu necessito pedir perdão. Mas, assim como o faraó, ele apenas disse: irei te libertar do Egito, povo judeu. Mas ele não liberta. O senador não pede perdão a Lívia. Ele diz que no dia tal, dali a alguns dias, quando ele receberia a mais alta condecoração do Império Romano, do próprio imperador, depois daquele dia festivo, ele iria pedir desculpas a Lívia. E ele então espera para que aquele dia chegue. E ele, pensando que faria uma grande surpresa ao coração que tanto lhe amara, o orgulho não permitira a libertação do seu Egito pessoal naqueles dias. Ele então, esperando por aquele dia, Ana, mais uma vez a serva do senador Públio Lentulus, que era fiel ao Cristo e fiel a todos os servidores, fiel a Lívia, convida a Lívia para descer ao subsolo de Roma, nas catacumbas onde realizavam os cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano, seus cultos, suas reuniões, e seria então um dos grandes divulgadores do Evangelho estaria lá aquela noite, João Cleófas. E elas vão até as catacumbas, ela se veste, essa vez ela não se veste. Ela vai então às catacumbas e chegando nas catacumbas, ouvindo João Cleófas que contava a história da crucificação, que ele acompanhara Maria, ele acompanhara na estrada de Emaús a ressurreição do próprio Cristo. Nesse momento, então, entram os guardas romanos e levam todos para a prisão, incluindo Lívia. Lívia, que estava vestida como uma patrícia da mais alta hierarquia, sabia que ela não seria morta, em homenagem ao imperador Nero, em homenagem àquele grande senador que seria condecorado naquele dia. Ela sabia que sobreviveria, mas ela tinha em seu coração o desejo de servir ao Cristo, já em uma vida
repleta de sofrimentos, ela desejava o martírio com os animais selvagens. Ela então dissera a Ana: eu gostaria de dar as minhas vestes para morrer como uma serva. Como você serviu a mim, eu quero servir ao Cristo. Vamos trocar as nossas vestes. Ana dá as suas vestes a Lívia. E então, na manhã seguinte, eles são levados ao circo romano, ao circo máximo, onde 250 a 300 mil pessoas gritavam pelas mortes daqueles cristãos, os primeiros mártires do cristianismo. Lívia foi comida pelas feras. O senador Públio Lentulus, que não havia ao seu lado, mas já não igualmente, estava de acordo com tudo que Nero fazia naqueles dias contra os cristãos. Ele então retorna ao seu lar. Quando lá chega, Ana conta toda a narrativa. Saindo de seu lar sem rumo, sem ter por onde andar, ele vai em direção ao portão da Via Ápia, de saída para as catacumbas. Encontra no caminho alguns soldados, e eles vendiam aquilo que os cristãos possuíam de bens, e um camafeu que ele havia dado para Lívia como juramento de seu amor eterno. O senador Públio Lentulus vê um cavalo que se dispara correndo na direção do portão, e naquele momento então um jovem cristão entra, segura o cavalo, e ele vê, mas que braveza desse homem, e vai até aqueles homens conversar. Lá estava Paulo de Tarso, que havia saído das catacumbas. E aquele momento, narrado no livro de Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, marcaria o espírito de Emmanuel para toda a sua eternidade. Dessa forma, mesmo assim, o orgulho do senador era grande. E ele ainda não estava disposto a se libertar, mesmo vendo o seu Egito completamente em trapos, sua família já destruída pelo seu orgulho, pelas suas atitudes. Ele é convocado por Vespasiano, que assumira no lugar de Nero como imperador, e Vespasiano necessitava de homens, que esses homens pudessem ser do alto escalão e que conhecessem Israel, Jerusalém, para que seu filho de Vespasiano, que seria imperador igualmente, Tito, fizesse o cerco de Jerusalém e destruísse o templo de Jerusalém, como fora profetizado pelo Cristo, que assim disse: e aqui não restará pedra sobre pedra, e eu edificarei um novo templo no coração dos homens. Ele então embarcara para a viagem para Jerusalém, acompanhando as tropas romanas e dando todos os indicativos, quando ele e Pompílio Crasso, outro senador que o acompanhava e conhecia igualmente Jerusalém, são capturados pelos judeus que estavam contra o Império Romano. Quando eles são capturados, ele chega a uma prisão e lá se encontrava André de Gioras. E ele, com um olhar maquiavélico, olha para o imperador e diz, para o senador Públio Lentulus, e diz: você vai sobreviver para viver a miséria que você fez da minha vida. O seu amigo, Pompílio Crasso, fora morto imediatamente. Mas ele pede, então, para que você viva na escuridão que eu vivi, seus olhos serão furados. Ele chama então um servo, mas aquele servo era diferente. Ele não possuía os traços dos judeus, ele possuía os traços dos romanos. Ele chama Ítalo, que se recusava a furar os olhos do senador Públio Lentulus, pois enxergava um magnetismo, uma conexão. Começa a ser chicoteado, até que então ele pega a lança e fura os olhos do senador, que viveria na escuridão da 9ª praga do Egito. Mas, ainda assim não liberto de seu orgulho,
a 10ª praga do Egito, a morte dos primogênitos. E então, o senador que acabara de estar cego na frente de todos, sem enxergar, na escuridão do seu próprio orgulho, ele vê com que as portas daquele local eram arrombadas e entravam os romanos. Os romanos entraram, assassinaram Ítalo, mas não assassinaram André de Gioras. E então eles seriam levados para o desfile das bestas, como era chamado, onde os perdedores do Império Romano desfilavam para que todos os romanos pudessem humilhar aqueles que ousaram se levantar contra o Império Romano. Ele então desconfiava que talvez conhecesse aquele rosto, mas ele era orgulhoso demasiado para se rebaixar a questionar André de Gioras, um prisioneiro judeu, sobre quem era aquele menino. Ele permanecera na sua casa refletindo, e um dia então ele decide descer até o cárcere Marmentino. Descendo as escadas do cárcere Marmentino, já liberto no início da liberdade de seu Egito pessoal, ele se depara com André de Gioras, que se ajoelha aos seus pés e pede perdão, pelo aquilo que ele havia feito. E ele diz que perdoava, mas tinha apenas uma dúvida: quem era aquele jovem? E aquele jovem que havia sido morto, que ele havia perdido em função do seu orgulho, era Marcos. E ele conta que havia orquestrado o mesmo que ele havia feito ao seu filho, para que ele soubesse a dor de ter um filho escravo, como obtiveram os romanos naqueles dias. O senador Públio Lentulus vira toda a sua vida material, assim como o Egito todo se despedaçara, e o povo judeu então definitivamente partiria para o deserto, no que ficaria conhecido como o Pêssar, a Páscoa, a celebração da liberdade do Espírito realizada por Jesus na última ceia. Ele então se libertaria, levando todas as riquezas que havia sido prometida a Abraão. E as riquezas não eram materiais. As riquezas da qual se libertou o próprio senador Públio Lentulus, que nos escreve na introdução, no prefácio de seu livro, é narrar tudo aquilo que acontecera em sua vida, sob a autorização direta do Cristo, para que a humanidade pudesse usar os seus exemplos de homem orgulhoso e arrogante, para guiarem-se num mundo onde nos transviamos pela matéria, onde nos entregamos aos vícios. O senador Públio Lentulus estaria livre do seu Egito particular, e assim descreveria para todos nós, para que nós não necessitássemos nos utilizar das dores do Espírito como potencialidade para nos entregarmos a Deus. O senador Públio Lentulus, nesse momento, roga por todos nós, assim como Jesus, que as dores, por mais fortes que sejam, dores que escorrem nos olhos de mãe, dores que escorrem nos olhos de filho, dores que escorrem aqueles que não têm a quem olhe por eles, aqueles que se encontram na África, aqueles que se encontram nos leitos de hospital, entregues na solidão, que aguardam com seus corações empedernidos, mas aguardam pela luz do Cristo, que trará um dia a liberdade para toda a humanidade que se encontra na transição planetária. E essa transição se faz por cada um de nós, os trabalhadores da última hora, aqueles convocados pelo Cristo, mesmo tão imperfeitos, mesmo talvez sem dimensionarmos de como nós mesmos podemos nos libertar de nosso próprio orgulho, de nossa própria vaidade, de nossa própria arrogância, de nosso próprio egoísmo, para nos tornarmos então cartas vivas do Evangelho, para alcançarmos o objetivo narrado por Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Levar a fraternidade a todo o mundo. É dessa forma, então, que nós explicamos, através do auxílio de Emmanuel, sua própria história, o caminho
para a libertação dos nossos espíritos, através da luz. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, nos diz que a dor, ela é como um cinzel que desbasta, como faz o escultor em uma obra preciosa. Ele desbasta tirando tudo aquilo que não pertence ao espírito, realizando a mais primorosa obra, pois quem segura esse cinzel é o próprio Cristo. Sob a providência divina, as dores são nos dadas, sob a condição de que possuímos as condições de suportá-las. E como Emmanuel nos diz, deveríamos nós abraçar todas as nossas dores como fiéis amigas que nos trazem os destinos, os roteiros para os nossos espíritos. Uma ótima manhã a todos e um bom dia.